Bom dia, gente! Mais um dia, né? Pela graça do Senhor. A gente vai preparando mais esse vídeo de devocional, né? E hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre a vida de Esther. Quem não conhece a vida de Esther, tem um livro que fica na Bíblia, que tem o mesmo nome, Esther. Eu aconselharia você ler porque é muito bom o livro. Ele é super pequeno, ele é um livro do Antigo Testamento e vale a pena ler porque você aprende muita coisa. E eu separei aqui uma parte, um versículo. Eu vou ler a segunda parte desse versículo, a parte B, que é lá do capítulo 4, versículo 14. A parte B significa que é só o final, tá? Depois do último ponto final do versículo, eu vou ler. Mordecai, ele fala assim para Esther: quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Bom, aqui só pra gente contextualizar um pouquinho, né? A Esther, ela era uma judia e ela se preparou para ser escolhida como uma rainha, né? Como a mulher do rei. E o rei escolheu ela, pela graça de Deus, né? O rei escolheu ela e ela foi rainha. E ela estava lá dentro do palácio, toda bela, maravilhosa, desfrutando da presença do rei, dos manjares, de tudo que tinha lá. E de repente, sem menos ela esperar, sem nenhum aviso, o rei assina um decreto de que todos os judeus deveriam ser mortos. E o rei não sabia que ela era judia, porque ela nunca tinha contado pro rei. Só que Mordecai, que é o tio dela, mas ele que criou Esther, ele ficou sabendo desse decreto e ele chamou a atenção de Esther para Esther ajudar o povo judeu. Só que Esther ficou com muito medo, porque ela falou assim: olha, o rei não me chama há muito tempo e eu não posso entrar na presença do rei sem ele me chamar. Porque se eu entrar sem ele me chamar, eu posso morrer. Mas se o rei estender o cedro, né, que é aquele, como se fosse um cajado assim, né, um cedro de ouro, se ele estendesse o cedro, eu viveria e eu poderia falar. E enfim, ela ficou com medo, porque ela não saberia se o rei iria mandar matar ela ou se iria estender o cedro a favor dela. E ela ficou com muito medo e ela tipo, a princípio, quando o Mordecai pediu ajuda dela, ela ficou assim, mas o rei não me chama há muito tempo, tipo, ela não sabia muito que resposta dar. E aí Mordecai fala isso pra ela: olha, quem sabe não é por isso que Deus te colocou aí no palácio, né? Às vezes a gente pensa que Deus coloca a gente nos lugares altos ou baixos só pra nos exaltar, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio no palco vai se arrepender. Mas não, tudo tem um propósito, né? Por mais que você esteja num lugar alto ou num lugar baixo, alguma coisa Deus vai requerer de você e com certeza vai ser um desafio. Porque o propósito de Deus não é deixar a gente sempre no mesmo nível, sabe? Graças a Deus, que Deus como um pai, Ele quer nos incentivar a nós rompermos os nossos limites, as nossas barreiras, as nossas limitações e alcançar algo que talvez por nós mesmos nós nunca conseguiríamos atingir. Por exemplo, Esther, se ela fosse ela, por ela mesma, parar pra pensar, ela não ia querer ajudar o povo judeu, porque ela ia ter medo. Mas com esse incentivo do primo dela, de Mordecai, né, do tio, perdão, de Mordecai, de falar pra ela e fazer alguma coisa, né, pra ajudar o povo judeu, ela foi incentivada ali, né, ela teve um incentivo pra tomar uma atitude, né? E então ela busca do Senhor. Ela fala assim: olha, então reúna, junta o povo, fale pro povo jejuar 3 dias, sem beber água, sem comer, que eu também vou jejuar. Eu e as minhas servas também vamos jejuar, porque eu vou entrar na presença do rei. E se eu tiver que perecer, eu pereci. E às vezes é essa atitude que a gente precisa ter, essa posição que a gente precisa ter diante de Deus. Se Deus está falando com você: olha, você tem que fazer aquilo. Às vezes você pensa: mas Deus, se eu fizer aquilo eu vou morrer, eu vou perecer. Imagina, isso não é pra mim, eu não tenho capacidade, não.
mas que você tenha a atitude que Esther teve, sabe? Amém, se Deus está me mandando fazer isso, eu vou fazer. Se eu tiver que perecer, eu pereci. Mas o propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida, né? Eu lembro também da história de Sansão. Ele tinha um chamado, né? Ele tinha uma promessa na vida dele que era matar os filisteus. Infelizmente, por ele ser muito, né, assim, desobediente à voz do Senhor, ao chamado do Senhor, ele teve um outro caminho, né? Mas foi o que aconteceu com ele, ele teve que perecer para cumprir o propósito de Deus. Mas com Esther foi diferente, porque ela buscou o Senhor, ela jejuou, então graças a Deus ela não pereceu e ela conseguiu salvar o povo judeu e deu uma reviravolta na história, que se você for ler, você vai ver a trama, o que aconteceu, o desfecho dessa história maravilhosa. E é muitas vezes isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende o momento que a gente está passando, a circunstância, mas às vezes tudo isso é preparação de Deus, sabe? É Deus nos fortalecendo, nos adestrando, nos dando direção. Às vezes você acha que a pessoa que fala com você, que te dá esse incentivo, ela tá querendo te, sabe, pessoa louca, ela tá falando essas coisas só porque ela quer ver eu perecer, ela quer ver eu me dando mal, mas às vezes não, a pessoa tá sendo usada por Deus para te incentivar, para você fazer algo que, sabe, que você vai romper mesmo os limites, romper as suas barreiras, sabe, vencer o medo que talvez às vezes possa te travar, que é uma coisa que o medo realmente trava às vezes a gente, né? Mas com Jesus Cristo em nossas vidas a gente não tem que ter medo, né? Porque a Bíblia fala que a gente não tem um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Então é isso que eu desejo a vocês nesse dia, que vocês tenham ousadia para cumprir o propósito de Deus na vida de vocês, que vocês tenham o temor do Senhor e a sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo quer de vocês, o que Deus tem na vida de vocês, para que vocês possam, como Esther, ter uma atitude de coragem. Se tiver que perecer, eu pereci. E cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Bom dia. Curta o nosso vídeo, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.